Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. O assunto de hoje é audiência de custódia. Nós temos aqui o Dr. Cristiano Ângelo, que é um estudioso da temática, inclusive tem aqui disponibilizado agora, nesse instante, falar um pouquinho sobre o seu livro, que leva o mesmo título do Instituto, Audiência de Custódia e sua aplicabilidade. Eu percebi, doutor Cristiano, que tem alguns coautores. Primeiro fala do interesse da temática, como surgiu e como é que foi também o convite para esses coautores, citando aqui Dr. Cláudio Mendes Júnior, magistrado, Dr. Henrique Baltazar, magistratura também, Dr. Heitor Moreira, Ministério Público, Dr. José Val, magistratura, Dr. José Vieira, delegado de polícia, José Fernandes, a questão do agente prisional, ali diretor da cadeia, e Paulo Lopo, grande advogado aqui do Rio Grande do Norte. Como é que foi reunir esse time muito top de excelência? Doutor, no ano de 2015, quando o ministro Ricardo Lewandowski colocou em pauta, nem eu, particularmente, eu desconhecia. Quando fez a determinação, eu despertei pelo assunto. Quando nós realizamos a primeira audiência, vamos dizer, a palestra com a audiência de custódia em Mossoró, na sede da OAB, isso há 5 anos, no ano 2015, há 5 anos atrás, percebi que diante das autoridades ali presentes existia uma divergência muito grande de pensamentos e opiniões. Então, resolvi estudar profundamente sobre o tema e durante 5 anos eu estudei. Era um tema novo que não tinha livros, era por meio de palestra, por meio de entrevistas, trabalhos em campos, trabalho nas varas criminais, com servidores, com delegados, enfim. Quando eu tinha todo meu planejamento, todo o estudo, a minha opinião formada, que você cria uma opinião formada, eu tinha uma dúvida muito grande se a audiência de custódia seria benéfico ou maléfico para a sociedade. E é importante para mim o estudo em relação que era para favorecer ao senhor e à senhora que está em casa. A nossa sociedade, a sociedade moçoroense, o nosso Rio Grande do Norte e o Brasil. Então, eu conversei com Dr. Cláudio Mendes Júnior, que é o juiz da 3ª Vara Criminal, e ele concordou em escrever e opinar sobre o leque de experiência que ele possui, autor também de obras jurídicas na execução penal. Então, o Dr. Cláudio Mendes começou a escrever sobre a temática. Eu queria saber a opinião do Dr. Cláudio Mendes. E assim eu convidei o Dr. Henrique Baltazar, que era o juiz corregedor do estado do Rio Grande do Norte, hoje ele é o responsável pelas realizações das audiências com custódia de Natal desde 2015 para cá e responsável pela coordenação tornozeleira eletrônica do Rio Grande do Norte. É uma autoridade nato em relação à audiência de custódia. E ele também escreveu. Convidei Dr. Erval Sampaio, um grande abraço, Dr. Erval. Dr. Erval Sampaio, que era o presidente da Associação dos Magistrados, para que ele pudesse falar em nome dos magistrados do Rio Grande do Norte, e hoje ele é o vice-presidente da Associação Magistrada Brasileira. Então, ele é uma autoridade que está relatando no livro em nome dos magistrados do Brasil. Paulo Lobo Saraiva, grande constitucionalista, grande advogado, ele defende ferrenamente a garantia constitucional de cada um. É um advogado nato. José Vieira de Castro, nosso delegado da Polícia Civil daqui de Mossoró, defendeu a categoria dele como delegado, ao posicionamento dos agentes da Polícia Civil acerca do tema. Então, nós temos o José Fernandes da Mota, que hoje é Polícia Penal, né? É o nosso diretor do Complexo Penal da Cadeia Pública, juiz Emanuel Noff de Souza, é o nosso diretor, e ele nada mais também escreveu sua vasta experiência pela questão do sistema e a opinião sobre a questão da audiência de custódia. É um livro, doutor, que foi escrito em uma linguagem muito simples, sem técnicas jurídicas, sem aquelas palavras bonitas, para que a população tenha uma sensibilidade, o estudante tenha um conhecimento. E, no fundo, para que seja um tema debatido e que obrigue as autoridades a realizar a audiência de custódia. É inadmissível um magistrado chegar, como diz o Dr. Paulo Lobo Saraiva, vou trazer as palavras do Dr. Paulo Saraiva, o problema é do senhor. Vá atender na casa, numa praça pública. A justiça tem que ir até a sociedade. A justiça tem que servir, o senhor é um servidor público. Não se pode colocar num patamar e dizer simplesmente não tem como realizar. Usa a estrutura que tem, a estrutura do fórum. O servidor todo dia tem um servidor, tem promotor, tem advogado, tem um gabinete, tem energia, tem tudo.
Hoje, as audiências de custódia de Mossoró, doutor, estão sendo realizadas de segunda, quarta e sexta, até 2 horas da tarde. Olha só como melhorou. Não era realizada há 5 anos, está sendo realizada agora. 5 anos, doutor, desde 1992 está sendo realizada agora. Segunda, quarta, sexta, até 2 horas da tarde. Como é que faz o funcionamento? Ocorreu a prisão em flagrante, encaminha para a central de flagrantes, lá aqui no fórum, e lá será ouvido o juiz até 2 horas da tarde. Não foi ouvido pelo juiz terça e quinta até 2 horas da tarde? Vai ser encaminhado para a cadeia pública, lá tem uma cela específica, separada dos pavilhões, onde os agentes penitenciários, o JEP vai ficar na responsabilidade de, no dia seguinte, encaminhar aquele flagranteado para ser apresentado ao juiz. E Mossoró, eu acredito que o Dr. Cláudio Mendes está se levantando uma estatística de quantos ele concedeu o alvará de soltura. Na audiência de custódia pode ser decretada preventiva pelo juiz. Como também ele pode conceder através das medidas cautelares, a prisão domiciliar, uma tornozeleira eletrônica, se afastar de A, se afastar de B, dependendo da situação do que foi dado como delito, né, o flagrante em si. Então é uma grande oportunidade de que o cidadão, porque ele não deixa de ser cidadão, ele só vai deixar de ser cidadão no momento que ele perdeu o direito de voto dele, que ele for condenado. Ele é um cidadão. Então é a oportunidade do cidadão ele ter a sua condição de responder aquele processo pelo seu contraditório garantido, sua ampla defesa garantida, numa prisão domiciliar. Descumpriu a prisão domiciliar, decreta preventiva. Vai para o sistema prisional. Estando com a prisão domiciliar, é R$4.000 que o Estado pode investir na educação, na segurança, outra infraestrutura, melhores condições para os agentes penitenciários, melhores condições para a polícia, para a sociedade. Nós somos reflexo hoje. Nós hoje somos refém de um sistema prisional. A sociedade, quando tem um fato, você faz um furto. Hoje ocorreu um furto. A sociedade está de um jeito tão estressada, doutor, que comete um crime maior do que aquele que fez o furto. Espanca. Comete um crime de homicídio, tortura. Ah, porque ele furtou, porque ele é um ladrão, aí quebra, bate. Então, o cidadão, muitas das vezes, está se equiparando hoje, pela condição que nós temos hoje, a insegurança, esse sufoco, a gente vivendo num momento de sufoco, quem não foi vítima na parte do sistema, na insegurança, na violência. Nós hoje andamos com medo. Hoje nós andamos com medo, a gente não pode estar mais hoje em qualquer ambiente, em qualquer lugar. Mas o medo que nós temos hoje, não se pode agredir o que determina a lei. Então, doutor, é muito complicado hoje o Estado reconhecer que o sistema prisional é falido. É muito complicado hoje o Estado admitir e dizer que hoje se negocia com facções criminosas. Olha como foi lá em Natal, em Alcoaçuz, houve uma negociação. São Paulo, com o PCC, houve uma negociação com o governador. O Estado negociando, não, vamos parar aí. É o Estado, é o poder soberano, é quem determina a nossa vida, quem determina a vida do senhor, cidadão de bem. Como é que fica essa situação? Então, vamos deixar menos... Respondo, eu quero responder um processo, deixa eu responder o processo em liberdade. Talvez não tenha sido aquele fato que ocorreu. Se for um fato grave, eu vou cumprir preso em regime fechado. Que eu seja sentenciado, que me dê a oportunidade de cumprir a pena de acordo com como determina a lei de execuções penais. Doutor, só o pessoal entender o cenário da questão da audiência de custódia. Quem são os atores que estão lá? No caso, além do magistrado, tem o promotor e a defesa técnica? Isso. Se, porventura, o flagranteado ele não tiver um advogado constituído, será o defensor público. Então vai ter o magistrado, o representante do Ministério Público, o defensor. Lá na audiência, na audiência de custódia não é na frente, na presença dos policiais, né? Os policiais eles saem, é só entre o magistrado, o flagranteado, o promotor e o defensor. E os serventuários, logicamente. Então ele pergunta como foi o flagrante, pergunta se foi torturado, e assim tem uma escala de pergunta que ele vai analisando de acordo com o material recebido. Daí passa para o Ministério Público vai opinar. Se tem o entendimento da liberdade, se não.
depois do Ministério Público opinar, vem um defensor. O defensor público, o advogado constituído, ele vai poder também fazer as perguntas e fazer uma sustentação oral naquele momento pela a liberdade dele. Então funciona nesse sentido. Ele pode receber o alvará de soltura, como também pode ser decretada naquele momento a preventiva dele. Muito bem, estamos conversando aqui com o doutor Cristiano Ângelo sobre a questão da audiência de custódia, conversando aqui sobre o seu livro que leva o nome do Instituto, Audiência de Custódia e sua aplicabilidade. Isso. Doutor Cristiano, próximo bloco vamos para as considerações finais, algum ponto que talvez ficou em aberto, então não sai daí, permaneça conosco, voltamos já.